Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, texto de Gênesis, capítulo 12. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, perante a Tua palavra, nós agradecemos pela liberdade que temos, mas também te pedimos, Senhor, que nos abençoe, iluminando as nossas mentes, para nós podermos compreender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, continue agindo, transformando, convertendo, restaurando, a Deus, a nossa fé, a cada um que está, Deus, acompanhando esta mensagem, esta lição nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vamos hoje iniciar então uma nova revista com um novo tema que se chama Patriarcas e Matriarcas. E nós vamos falar sobre algumas passagens da Bíblia que vão nos trazer princípios muito importantes com relação à nossa família. Mas para nós iniciarmos hoje, eu quero falar sobre algumas histórias da Bíblia. Nós vemos que a palavra traz para nós diversas histórias com diversos personagens, né? Contextos diferentes, né? Você pega uma história que nós vamos mencionar aqui, Abraão tem o seu contexto, você dá um salto na história, você chega a Josué, outro personagem, outro contexto, você dá um salto na história, você pega apóstolo Paulo, outro personagem com outro contexto. A Bíblia ela é repleta de personagens, repleta de histórias, e é interessante de nós pensarmos a vastidão de informações, de conteúdo que a Bíblia nos traz quanto a essas histórias. Quantas histórias você acha que a Bíblia tem? Você consegue me ajudar a contar quantas são? Alguém sabe quantos livros a Bíblia tem? Lembra de cor aí? Quantos? 66. 66 livros. Quantas histórias? Alguém tem um chute? Mais ou menos? Ninguém nunca parou para contar quantas histórias tinha? Se nós formos olhar a palavra, o número exato de histórias que nós temos no contexto geral é uma história. Porque cada uma dessas que nós mencionamos, se for pensar Abraão, Josué, pega a história de Raabe, pega a história dos profetas, pega a história do apóstolo Paulo, cada uma delas tem um contexto completamente diferente uma da outra. Mas todas elas terminam na mesma história, a história da redenção. Todas elas são voltadas para falar sobre Cristo Jesus.
Então as Escrituras trazem para nós contextos diferentes de pessoas que foram chamadas por Deus, mas para o mesmo propósito, com o mesmo fim de viver, evidenciar e proclamar sobre redenção. Quando você olha então para a história de Abraão, você observa aqui então nos primeiros versículos, né? Você vê que o Senhor chama este homem que não era alguém que tinha uma família que adorava ao Senhor. O pai de Abraão, ele era um idólatra, ele não servia ao Senhor, mas Deus o chama no meio dessa família, e ele então traz a seguinte ordem no versículo de número 1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja que há o início então de uma aliança de Deus com Abraão através desta orientação. Qual é o chamado de Abraão? Nós vemos então a história nos mostrar que Abraão, ele está indo para uma terra. Ele vai sair de um lugar conhecido, confortável e seguro para ele, para ir para um lugar onde até então ele não sabe então o que ele vai encontrar. Ele até olha para o futuro, ele olha para frente, sabe que vai ter uma longa caminhada, porque ele conhecia pelo menos a geografia do lugar, mas ele não sabia o que ia acontecer quando ele chegasse lá. Exatamente, ele não sabia o que ele iria encontrar ao longo daquele caminho. É interessante de pensar nisso, porque muitas vezes quando nós olhamos para o texto e vemos, bom, Deus está chamando Abraão para ir aonde? Às vezes nós olhamos e vemos que o chamado de Abraão, bom, é para receber a terra, né, para tomar posse dessa herança que Deus está concedendo a ele. Mas nós vemos que antes disso, para ele poder obedecer, o chamado de Abraão é de uma vida de fé. O contexto em que ele está vivendo naquele momento é o início ainda do que nós conhecemos como o povo de Deus. Mas ele está ali então sendo chamado para olhar para frente e viver pela fé. O que é que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala para nós sobre fé? Alguém pode ler para nós, por favor? Versículos 1 e 2 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Quem achar pode ler para nós, por favor? Obrigado, Paulo. Então, vejam só, a fé, a certeza de coisas que você não consegue ver. Abraão sabia exatamente para onde ele estava indo, o que ele ia trilhar, o que ele ia encontrar, ou qual era a terra afinal. Ainda não. Deus está dizendo: saia da terra dos seus parentes. Ou seja, para ele poder então assumir o chamado de Deus, ele tem que abandonar conforto, ele tem que abandonar segurança, ele tem que aprender a renunciar. É deixar para trás tudo aquilo que ele estava construindo, que ele achava que era o ideal para a vida dele, para que ele pudesse então avançar em direção àquilo que Deus tinha para a sua história. A palavra nos mostra então que Abraão não tinha nada mais do que a própria palavra de Deus para ouvir e confiar. Viver pela fé, as Escrituras nos ensinam desde o início que é você saber que você está caminhando em direção à obediência a Deus. O caminho pode ser difícil. Para servir a Deus é difícil. Para servir a Cristo, na nossa geração, está ficando cada vez mais difícil. Então é preciso abandonar conforto, segurança, é preciso renunciar. Veja que interessante, porque o chamado de Abraão, ele é um exemplo de que nós somos chamados da mesma forma como ele.
A diferença apenas é que você não está no contexto de Abraão. Você está no seu contexto. Você vive na sua casa, na sua família, e cada um aqui no seu contexto, chamados com o mesmo objetivo. Em primeiro lugar, viver pela fé. Porque viver pela fé não é ser capaz de você enxergar o destino final, mas é você conseguir confiar naquele que te chamou, para que você possa, independente do caminho que você vai trilhar, saber que Ele vai cumprir com as promessas que Ele trouxe para você. Como é que Abraão reage então nesse momento? Nós vemos o versículo 4, ele parte daquele lugar, mas intensifica esta fé de Abraão no capítulo 15, no versículo de número 6, onde o texto diz: ele creu no Senhor. Quando Deus promete um filho a Abraão, o texto diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Olha que interessante, a justificação que as Escrituras nos ensinam, elas começam então no próprio exemplo de Abraão, que foi pela fé. O confiar na palavra de Deus, o confiar na promessa de Deus, fez com que Abraão então fosse justificado pelo Senhor. É o que diz Paulo quando fala em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ele tornou-se justo somente pela sua fé. O nosso chamado diante de Deus não é diferente do chamado de Abraão. Somos chamados para viver pela fé, sair de um comodismo, sair de um conforto, sair da nossa segurança e seguirmos então aquele que está nos chamando. Não é assim que Jesus faz quando Ele se encontra com aqueles homens aos quais Ele chama depois de discípulos, que traz para junto de si. Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que interessante que há um salto na história, mas o chamado é o mesmo. É Deus chamando as pessoas no seu contexto para sair do seu conforto, sair da sua segurança, renunciar a si mesmo, para poder obedecer a palavra dele somente. É o que Cristo faz em todos os momentos com seus discípulos. Ele fala sobre morte dele, ele fala sobre ressurreição, ele fala olhando para frente, para o futuro, porque ele sabia da sua missão, mas os discípulos ainda não tinham noção do que era ressurreição, claramente ainda não, até que eles chegam a estranhar. Por que ele está falando que o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão ser dispersas? Pedro discute com o Senhor Jesus, porque ele não entende, mas é o caminho que ele está falando que vai ser trilhado para poder alcançar a promessa. Ele olha para frente e faz com que seus discípulos então vejam que há algo para eles no futuro. Viver pela fé não é saber exatamente o caminho que você vai trilhar. Não é você enxergar tudo que você vai passar. Quando você começa a se relacionar com Deus, a promessa que às vezes o mundo faz, ou erroneamente algumas igrejas fazem, é: você veio para Cristo, o que acontece com a sua vida? Acabaram-se os seus problemas, você não tem dificuldade, servir a Cristo é muito fácil, é muito tranquilo. Não é, ser discípulo exige um esforço. Mas esse caminho, essas provas, essa dificuldade, você vive pela fé. Você não sabe como você vai passar, você não sabe até onde Deus vai permitir que você vá naquele sofrimento, naquela luta, naquela provação. Mas você sabe que além disso, existe uma promessa. Abraão em nenhum momento, então, nesse instante, como ele imediatamente sai, ele está olhando simplesmente em uma terra física. Veja que o chamado de Abraão não é para ele poder então receber uma terra e viver bem com a sua família, não. Ele está além disso, é confiar na promessa de Deus para ele e também para toda a sua família. Então veja, quando ele continua o texto, ele vem dizendo: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Veja só que Abraão vai receber uma herança de Deus. Qual é a maior herança que ele tem aqui prometida pelo Senhor para a sua vida?
O que é a questão maior que você enxerga aqui? Qual herança Deus vai conceder a ele e a sua família? Como é que você enxerga esse texto? Ele está ordenando que Abraão vá até uma terra, a terra que ele ainda vai mostrar, versículo de número 1. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. A herança que o Senhor promete a Abraão neste momento não é uma herança física. Inicialmente ela será uma terra, a terra de Canaã, onde ele leva Abraão lá e diz: eu te darei esta terra. Mas veja que o chamado do Senhor, ele vai além daquilo que nós somos capazes de ver, porque ele está falando aqui sobre uma pátria, uma terra celestial na qual Abraão não está enxergando, da qual Abraão não tem noção ainda da grandiosidade de tudo isso. Ele apenas está confiando na palavra, nas promessas que o Senhor está trazendo para ele neste instante. Então ele caminha olhando lá para frente, olhando para a terra que ele vai receber, mas além disso, existe, portanto, uma promessa do Senhor para Abraão, como o texto de Gálatas vai trazer para nós, que ele tornou-se justo, foi feito justo por causa da sua fé. Ao justo, então, há uma promessa do Senhor de redenção. Os contextos das histórias, eles nos trazem um fim em si mesmo, mas eles levam a algo maior, mais amplo, que é a história da redenção, como vai acontecer aqui também na história de Abraão. Veja o texto, então ele diz: de ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. Como é que se chama a nação que nasce em Abraão? Como se chama a nação que vai nascer em Abraão? Ele vai crescer, né? Êxodo, né? Você lembra da história? Caminha. Qual é o nome da nação? Alguém se lembra da história? Começa a caminhar, Abraão tem filhos, os filhos crescem, continuam, chega na história de Josué. Você sabe que Josué teve toda aquela circunstância onde eles são levados para onde mesmo? Ninguém se lembra? Vamos para o Egito. E o que acontece no Egito com esse povo? Eles crescem, se multiplicam. Como é o nome da nação? Como é o nome do povo de Deus? Como? Não estou escutando. Perdão. Ficam pobres, isso. Alguém tinha comentado? Os hebreus, inicialmente os hebreus. Mas a nação que nasce em Abraão, ela é maior. Você não faz parte dessa nação de Abraão? Inicialmente Israel, mas nós temos que ampliar isso. Porque Gálatas, o apóstolo Paulo, quando escreve sua carta, ele fala que todos aqueles que têm fé nas promessas, como Abraão, são filhos de Abraão. Ou seja, essa nação não é apenas aquela, ela se estende a todos aqueles que ao longo de toda a história depositaram fé no Senhor. Nós fazemos parte dessa grande nação, na qual Abraão está demonstrando aqui como exemplo de quem confia na promessa, de quem confia na palavra do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele fala a carta aos Gálatas, que ele usa bastante o exemplo de Abraão para falar sobre a lei, ele lembra então que a lei nunca anulou a promessa do Senhor feita a Abraão, foi feita antes. Que promessa foi essa? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Final do 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
como é que as famílias da terra são abençoadas através de Abraão. Como é que as famílias hoje são abençoadas através de Abraão? Não é essa a promessa? Ela não foi anulada. As famílias da terra são abençoadas através de Abraão por causa do exemplo de fé que ele tinha. A mesma coisa que eu mencionei no começo, Abraão tinha um contexto, uma história totalmente diferente, morava num lugar diferente do nosso, num tempo diferente. Mas o chamado para Abraão não é diferente do chamado que Deus traz para mim e para você. O chamado para viver pela fé, seguir as ordens do Senhor pela fé, receber uma herança celestial pela fé, porque nós somos abençoadores quando pela nossa fé as pessoas são impactadas. O que acontece com o povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento, que eles falham na sua missão, eles deveriam ser bênção para as nações vizinhas. Eles deveriam levar as outras nações ao redor a glorificar a Deus, e em muitos momentos Israel não fez isso. E da mesma forma nós, povo do Senhor, nós que temos fé no Senhor, nós temos o mesmo chamado que iniciou lá em Abraão, para sermos bênção entre as nações. Farei de ti uma grande nação, não era só em número, porque Israel realmente era muito numeroso e se expandiu, mas ele está aqui ampliando, pegando o gancho daquilo que Paulo fala, abrange todos nós e todos aqueles que ainda virão. A promessa é para todos aqueles então que depositam fé. Então, se alguém te perguntar algum dia qual é o chamado de Deus para a sua vida, o que é que você responde? Qual é o chamado que você tem? Primeira coisa que eu acho que a gente pensa, quando alguém incomoda a gente com uma frase como esta, é pensar nos nossos sonhos, né? Nos nossos planos, é pensar no que eu quero para a minha vida, né? O chamado de Deus para mim, a primeira coisa que a gente acaba respondendo é isso. É se tornar isto, é chegar neste patamar da minha vida. Veja que nós olhamos aqui em Abraão, não era algo físico, material inicialmente, tinha algo mais. Da mesma forma para nós, chamado de Deus para a minha e para a sua vida é para servir, servir pela fé. Nós queremos complicar as coisas, né? Mas ampliando qualquer contexto que você viva, Deus te chamou para você viver pela fé. Para você sair da sua terra, da sua parentela e ir em direção a uma terra que Ele está prometendo a você, que você não sabe exatamente como é, não sabe o caminho que você vai trilhar e você precisa de fé para você chegar lá. Porque você precisa confiar nele. Se você não confia no que ele te disse, você vai confiar em quem? Na sua palavra, na sua força? A gente não suporta o caminhar. É uma vida de fé. Então é muito interessante quando o apóstolo Paulo escreve as cartas, escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e ele nos lembra então que nós temos que abandonar um velho homem, como se fosse uma roupa, tirar aquela roupa velha e colocar uma nova. Veja que interessante, ele nos chama para uma nova vida pela fé em direção àquilo que Deus está nos prometendo. Olha como é importante você entender a palavra, você manejar a palavra, você saber o que realmente a palavra te promete. Porque se você crê pela fé, você precisa saber aonde você vai chegar, para que você tenha sempre esperança de que o que Deus falou vai sim cumprir em todos os momentos. Você vive esta nova vida, é uma nova vestimenta a partir da fé que você recebe de Deus.
E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz algo bastante interessante, que eu quero convidar a igreja a abrir comigo. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Filipenses capítulo 2, do 12 ao 15, diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então veja que interessante que Paulo está dizendo aos filipenses: eu não estou com vocês. Ele estava preso, né? Mas ele diz: obedeçam em todos os momentos como vocês faziam enquanto eu estava com vocês. Porque é isso que ele diz quando ele continua falando: desenvolvam a salvação de vocês em tremor e temor diante de Deus. Desenvolver a salvação não é você tomar as rédeas da salvação, da redenção e você direcionar, não. Ele está dizendo: apenas continuem obedecendo, porque desenvolver a salvação é continuar servindo no caminho pelo qual você foi chamado por Cristo, chamado para ser redimido por Ele. Isto é, chegar à salvação no dia então que Ele retornar e vai completar esta obra, transformando a todos nós, onde nós não teremos mais luta qualquer contra o pecado. Ele diz então: cabe a nós obedecermos, porque Deus, no que couber a Ele, como Ele diz no versículo 13, Ele já está direcionando, Ele já está fazendo, Ele é quem vai efetuar em vocês o querer e o realizar. A obra maior de Deus, Ele já está fazendo. No meio de tudo isso, obedeçam. Sigam o chamado de vocês, que é viver pela fé. Quando Jesus chama homens e mulheres para se tornarem discípulos dele, onde ele diz então: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele mostra para nós que qualquer jornada que o Senhor nos chama, ela é um grande ensino para nós, é um discipulado, é um caminhar com o Senhor, onde nós abandonamos a nossa vontade e passamos a olhar pela fé para o futuro, para o Senhor, e lutar em obediência. Obediência é uma escolha, não é algo: se eu estiver bem hoje eu vou pensar em obedecer, Como geralmente nós falamos sobre o amor, Às vezes a gente pega o exemplo do amor na palavra e fala assim: não, se eu estiver bem, hoje eu vou amar, ou eu vou perdoar. Não, é ordem, é obediência, é simplesmente entender o princípio e colocar em prática. E é isso que ele está falando aqui aos filipenses: desenvolvam a salvação de vocês, ou seja, em todas as áreas, vivam isso, obedeçam ao Senhor, porque Ele está agindo e conduzindo vocês conforme aquilo que Ele pretende levá-los, aonde Ele vai levar, que é então a sua redenção final. Mas Ele diz ainda mais: façam tudo sem murmurações nem contendas. Veja só, então, pegando o exemplo de Abraão, aplicando a igreja primitiva, que Paulo está conversando com ela nesta carta, ele está dizendo: vocês saíram da terra de vocês, vocês agora estão vivendo pela fé, continuem olhando para o Senhor, cumprindo o chamado de Deus, sem murmurações, sem contendas. Ou seja, está dizendo: confiem naquele que o chamou, vivam pela fé, continuem para vocês serem irrepreensíveis. Porque seja no Antigo ou no Novo Testamento, Paulo reforça isso, nós somos chamados para ser luz neste mundo. Ele diz no final do versículo 15: vocês foram chamados para resplandecer como luzeiros neste mundo. Chamados então para mostrar às nações, como Israel,
Quem é o Deus a quem vocês servem? Quem é este grande Deus da história? Quem é este grande Deus que promete redenção a um povo que não merece? Que história é esta? Isso só pode acontecer através daquele que vive, então, pela fé. E é interessante, então, que isso é o caminhar diário. É a sua vida com quem você trabalha, é a sua vida com quem você compartilha a fé, é a sua vida com aqueles com quem você convive, com a sua família. Veja que o chamado de Abraão de viver pela fé, ele atinge o que você está fazendo hoje no meio da sua família, o que você está fazendo hoje no meio da sua empresa, onde você trabalha, ou com seus vizinhos, ou na igreja que você frequenta. Porque está falando então, viver pela fé é primeiro dar um bom testemunho, é mostrar às pessoas quem você serve. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz então que através do nosso bom testemunho, os gentios podem ser levados a glorificar a Deus. Isso é viver pela fé. Onde você estiver, você vai ter dificuldades, provavelmente, seja no trabalho, seja em casa, mas continue olhando para o alvo, continue olhando para as promessas do Senhor. Mais uma questão que é importante de pensar no nosso dia a dia, o simples fato de você testemunhar. Você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que lê a palavra. Isso leva as pessoas à conversão. Um bom testemunho pode levar alguém à conversão? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Acham que sim? Quem acha que sim, levante uma de suas mãos só para eu poder saber. Sim? Quem acha que não? Não? Vocês acham que não é suficiente? Por que vocês acham que sim? Como é que vocês levam uma pessoa a se converter pelo bom testemunho? Vou dar um exemplo. Se eu estou trabalhando, certo? Trabalho numa padaria, por exemplo. Estou todos os dias nessa padaria, dando um bom testemunho, sendo um ótimo profissional, atendendo bem as pessoas, sendo justo com as pessoas. Isso leva as pessoas à conversão? O que é que leva então? Quem está dizendo? Pode falar, Laine. Certo. Por quê? Isso. Quando Pedro fala então que entre os gentios as pessoas podem glorificar a Deus, é porque você é um excelente testemunho lá no meio da sua família. Você leva as pessoas a olharem para você e falar assim: essa pessoa, ela é muito boa, ela é misericordiosa, ela é justa, ela brigou pela justiça. Isso faz com que as pessoas olhem para você e falem: olha o Deus que essa pessoa serve, olha a vida, olha quem ela está então se entregando. Mas é exatamente isso que a Laine falou, que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Somente um bom testemunho não leva ninguém à conversão. Se ele não ouvir do Evangelho, ele não entender do Evangelho, ele não tem como se converter. É o que a palavra nos dá de base. Então nós precisamos pensar nisso. O que é viver pela fé, se não manter um bom testemunho e pregar o Evangelho? Que é o serviço ao Senhor, é o servir em todas as áreas que nós estamos envolvidos. Porque no seu contexto, cada um de nós aqui tem um contexto, né? Cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui tem uma casa diferente, né? No seu contexto, você foi chamado pelo Senhor para viver pela fé, dando um bom testemunho e pregando o Evangelho.
É essencial, porque nós vamos entrar então nesta revista para falar sobre o que acontece dentro de casa. E o chamado de Abraão que nos atinge, nos faz lembrar que dentro da minha casa, na minha família, eu sou chamado a viver pela fé. A viver olhando para a herança que Deus me promete de uma pátria celestial, e a sair do meu conforto, que não é sair do sofá, é sair da minha zona de conforto, que é o que está agradável para mim, e viver para Deus dentro de casa. O que é mais difícil na nossa geração é que as pessoas estão brigando com a palavra, com os princípios, para dizer: você não precisa seguir padrão nenhum. Faça o que você quiser com a sua família. Faça o que você quiser com a sua casa. Podem casar quem quiser. Pode viver do jeito que quiser. Pode se relacionar homem com homem, mulher com mulher. O mundo está distorcendo os princípios que nós precisamos resgatar e continuar lutando por eles. Porque o nosso chamado é para viver pela fé, inclusive dentro de casa. Pregar o Evangelho dentro de casa. Afinal de contas, não é porque você é cristão ou eu sou cristão que os nossos filhos, agora posso falar nossos filhos, né, que o meu está quase aí, eles nascem convertidos. Não, eles precisam ouvir da palavra. Não é porque Israel recebeu a promessa de Deus que todos os filhos de Abraão eles eram eleitos. Não, não eram. Foi necessário anunciar a verdade das promessas para que aqueles que eram eleitos de Deus despertassem a fé pelo poder de Deus e servissem ao Senhor. Caso contrário, o autor aos Hebreus não falaria que alguns morreram no deserto. Israel, mas não é o povo eleito de Deus, que muitos acham que vai se restaurar por completo? Veja como essa linha de doutrina ela não se encaixa com as Escrituras. Quando nós vemos o Novo Testamento falar de Israel, de Deus, ele fala daquele que tem fé, daquele que crê no Senhor, nas promessas de Deus, não porque é parte de um povo. E família é isso, não é porque é filho que já é então eleito, que já entende tudo. Não, você precisa aprender a pregar o Evangelho, dar um bom testemunho, ensinar sobre esta herança desta pátria celestial, primeiro dentro de casa, para que quando nós, nossas famílias, elas se depararem com este mundo, elas estejam preparadas para responder sobre a fé delas. O que é que mais acontece quando os jovens entram na faculdade? Continuam firmes? A maior parte não. Por quê? Porque não tiveram uma boa base na igreja? Posso dizer isso? Onde ele deveria aprender primeiro? Em casa. Nosso chamado é para viver pela fé e ensinar sobre essa fé inicialmente em casa. O mesmo discipulado que eu sou chamado por Deus para viver, eu preciso aprender a começar a fazer dentro de casa. A vida do cristão, ela é completamente diferente da vida daqueles que não conhecem, que não têm fé. Porque eles são movidos em todas as decisões, todos os pensamentos, todas as ações pela fé que eles têm. É uma outra dinâmica de vida daquele que está dentro da aliança com Deus. E ao longo então deste trimestre que nós estamos começando, nós precisamos lembrar que o mesmo chamado de Abraão é o mesmo chamado que nós temos, de viver pela fé, independente do contexto em que você esteja, porque todos fomos feitos por Deus para glorificar a Deus. E você não pode se esquecer dessa responsabilidade que você tem diante da sua casa, de dar um bom testemunho e pregar o Evangelho. Existe uma doença que está dentro da igreja, que está se acomodando com o que o mundo está fazendo, que ela está se tornando cada vez mais cômoda, está ouvindo os embates de fora, e ela está dizendo: está tudo bem, está entrando dentro da minha casa, mas está tudo bem, vamos deixar, é o tempo dele. Será que não está faltando uma ação nossa de ensinar, de dar o bom testemunho? Ou nós já estamos fazendo isso conforme o Senhor nos ordena e a nossa consciência já está tranquila?
chamado é para todo aquele que crê. Você crê? O chamado é para você viver pela fé no contexto em que você está. Minha questão é, Abraão foi chamado para ser bênção às nações. Ser bênção no contexto, onde ele estivesse. Como é que você e sua família vão ser abençoadores? Como é que você vai responder ao chamado de Deus para abençoar as nações, os povos, ou inicialmente a sua família? Vai ser através de orações, visitas, pregação, discipulado? O que é que você vai fazer para sair de um comodismo, que é muito bom, que é muito seguro, para você poder responder ao chamado de Deus conforme Ele tem para a sua vida? Eu desejo que Deus nos abençoe, para que todos nós despertemos para esse chamado e venhamos a cumprir com todas as nossas responsabilidades perante a nossa fé daquilo que o Senhor nos chamou para nós fazermos. Alguém gostaria de comentar mais alguma questão? Ou alguma pergunta, alguma coisa que às vezes ficou? Pode falar, gente. Uhum. Sim. Porque muitas vezes o chamado, o propósito leva a pessoa a pensar assim: que profissão que eu vou ter? Né? Como é que vai ser minha vida financeira? Né? Como é que vai ser a minha faculdade? Né? Qual é o propósito que Deus tem? Não, chamado, né? Viver pela fé em qualquer contexto. Se você é um bancário, um professor, né? Pastor, independente de que você seja, todos fomos chamados para glorificar a Deus através do nosso contexto, independente do que nós estamos fazendo, desde que honre a Deus, claro, né? Nesse serviço. Mas é muito importante essa colocação, porque geralmente tem isso mesmo. Mas alguém quer comentar alguma questão? Uhum. Eles têm um medo, dona Aida, eu vejo que é pela falta de entendimento. Isso, porque pela falta de entendimento, muitas vezes, eu não consigo viver pela fé, né? E daí eu não consigo abrir mão daquilo que me deixa confortável para eu poder seguir em direção àquilo que o Senhor está ordenando. E não é só jovens, né? Todos, né? Na verdade, tem isso. Está o quê? Espiritual, né? Vamos pensar assim, né? A miséria espiritual atinge mesmo aqueles que rejeitam a verdade, né? Rejeitam os ensinos da palavra. É exatamente isso. E nós precisamos lhe ensinar, né? Ensinar para quebrar essa cultura, né? Que talvez venha aí assolando a igreja. A palavra nos mostra, né? Deuteronômio capítulo 6, inculcar, né? Quando a gente chega no Salmo 78, Israel fala: o que os nossos pais nos contaram, nós não vamos deixar de ensinar para que as próximas gerações não se esqueçam das maravilhas de Deus. E é exatamente isso, tem que ensinar desde pequenininho, né? É um desafio. É que Deus nos abençoe para que a gente consiga cumprir, né, com essa responsabilidade sempre a honrar ao nosso Senhor, né? Mais alguma questão, irmãos, queriam colocar? Vamos orar? Quero convidar a igreja a se colocar em pé para nós finalizarmos. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa, podermos ouvir a Tua palavra com esta liberdade de perguntarmos, de comentarmos, ó Deus,
de podermos entender a verdade do Senhor, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos despertado, ó Deus, a viver uma vida de santidade, respondendo ao chamado que o Senhor tem para todos nós, ó Pai, de viver pela fé no Senhor, pela fé nas Tuas promessas, na palavra do Senhor. Por isso eu peço a Deus que o Senhor continue despertando a todos nós quando ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha mover o coração da Tua igreja, venha mover, ó Deus, cada um, ó Deus, para que possamos cumprir este propósito ao qual o Senhor tem para nós, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, Deus, que é testemunhar e pregar a Deus da verdade do Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu quero agradecer ao Senhor pelas famílias que aqui estão representadas e pedir ao Senhor, ó Deus, que cada família seja, ó Deus, um local, ó Deus, de pregação da Tua palavra. Que o Senhor conduza a cada lar para que sejam luzeiros neste mundo, para que possam viver e anunciar, atingindo os seus vizinhos, colegas de trabalho, e assim, ó Deus, possam conhecer das promessas, desta herança da pátria celestial que o Senhor tem para todos nós pela fé, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.